Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quando está com frio, diga amém. Amém. Eu também estou com frio. Aleluia. Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo de número 19. Capítulo de número 19, verso de número 28 ao verso de número 30, versículo base que nos deram para estarmos falando da palavra do Senhor. Eu confesso para os irmãos, peço até perdão, pastor Paulo, eu falei para o senhor que não vinha e ele falou tranquilo, podia conversar com o irmão Edenilson, mas o irmão Edenilson é persistente. Falei com o irmão Edenilson, não vai ter como eu ir estar uma correria. Os irmãos sabem que a gente está no processo de viagem. Segunda-feira, permitindo Deus, às 5 horas no máximo, a gente está subindo para o norte. E hoje tive que mudar, lavar a casa e doar sangue ainda e pensar na correria. Falei, não vai ter como. E o Denilson, nós queria tanto ouvir você ministrar para a gente. E eu peguei, falei, vamos ver o que dá para fazer. E graças a Deus aqui estamos. João, capítulo 19, do verso 28 ao verso de número 30, vai nos dizer assim. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam terminadas, para que se cumprisse, para que se pudesse se cumprir as Escrituras, disse, tenho sede. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embebedaram uma esponja de vinagre, e pondo-a sobre um isopo, colocaram na sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Podeis assentar, que Deus em Cristo vos abençoe. É motivo de alegria poder voltar novamente aqui com os irmãos. E desde já peço aos irmãos que orem por nós, para que Deus nos proporcione uma viagem abençoada e que Deus nos guarde nesse trajeto. Quero aqui agradecer ao irmão Denilson pelo voto de confiança, ao pastor Paulo por mais uma vez permitir que pudéssemos estar aqui, ao meu irmão Edson, minha irmã Vanessa, bastante gente ali do Ibatepe. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, e eu confesso que eu estava vindo lá da onde eu fui doar sangue, orando a Deus, meditando nesse texto, e falando, Senhor, o que eu vou ministrar ali à noite? E o Senhor pôs uma palavra no meu coração, e eu pretendo compartilhar com os irmãos. O contexto do texto que nós lemos, os irmãos conhecem, é os momentos finais de Jesus na cruz do Calvário. E os versículos que nós lemos registra 2 das 7 últimas palavras que Jesus disse ainda em vida. E após ele ser torturado, pendurado, naquela sexta-feira, nós sabemos que Jesus ele veio com uma missão. E a última palavra dele foi, está consumado. Essa foi a penúltima palavra. E a última foi, a ti entrego o meu espírito. O texto vai nos dizer no verso 28, depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas. Aí o texto vai nos dizer assim,
para que se pudesse se cumprir as Escrituras, ele disse: tenho sede. Ele não estava com sede naquele momento. A Escritura diz que ele usou essa expressão, tenho sede, porque ainda faltava, como diz o nosso linguajar, uma rapinha para se cumprir. Faltava um pequeno detalhe da missão dele que ele precisava de cumprir para depois dizer está consumado. Faltava ainda ele experimentar, pôr o vinagre na boca. Aí o texto vai nos dizer que para que se ocasionasse esse momento, ele disse: tenho sede. Imediatamente eles pegaram o vinagre e colocaram na boca dele. Depois que faz isso, ele diz: está consumado. Pensando nessa história, meditando na palavra do Senhor, nós sabemos que o Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico e o Novo Testamento foi escrito no grego. Essa expressão no grego está consumado, ela se diz tetelestai. Essa expressão tetelestai no grego ela tem 3 significados. Não sou professor de grego, mas eu estou construindo uma ponte para tu entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. E eu tenho certeza que tu vai sair daqui dizendo obrigado, Senhor, por esta palavra. Tetelestai no grego tem 3 formas de você entender isso. A primeira forma, essa expressão tetelestai no grego, era quando um pai ele delegava ao filho uma tarefa. Ao filho concluir a tarefa, ele chegava para o pai e usava essa expressão, tetelestai, que quer dizer, acabei a tarefa, cumpri a missão. E essa expressão tetelestai, trazendo para o português, é o está consumado. E aí, quando nós vamos para João 3,16, nós vamos ver a tarefa que Deus, o Pai, dá a Jesus Cristo, o Filho. Onde em João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo, Ele dá uma missão para o Filho, que é se entregar em prol da humanidade, para que a humanidade pudesse novamente ter acesso a Ele. A segunda forma de se utilizar essa expressão tetelestai é quando a pessoa adquiria, fazia uma conta, se fosse brasileiro, fazia aquelas contas do tamanho da Bíblia, parcelado. Aí quando chegava na última parcela que ele pagava a conta, a dívida, ele usava essa expressão, tetelestai, que quer dizer, está pago. E aí quando nós vamos para 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e o verso 19, nós vamos ver Pedro dizer assim, que nós não fomos comprados com sangue de bode, de carneiro, de boi. Ele vai dizer, nós fomos comprados por um precioso preço. E a terceira forma de se utilizar essa expressão tetelestai no grego está lá em Efésios capítulo 1, do verso 13 ao verso 14. Porque antigamente quando se comprava, adquiria uma propriedade, eles iam no cartório lá, registrava o documento. Quando se registrava o documento, eles validavam o documento, selando ele. Este selo traz essa expressão, tetelestai, que quer dizer, está garantido. E aí se tu ler Efésios capítulo 1, do verso 13 ao 14, você vai ver que este selo de garantia foi nos dado, que é o Espírito Santo. Então essas 3 formas de você entender essa expressão grega tetelestai,
dizer está consumado, nos traz uma grande lição. Eu sei que o contexto do texto que eu li está falando do sacrifício de Cristo. Só que eu preciso aplicar isso para nós hoje em dia. E o que eu aprendo com Cristo, vendo Ele dizer, está quitado, está pago, está garantido, está cumprido a missão. Eu aprendo o cuidado que Ele teve no verso 28, quando Ele diz assim, para que se cumprisse as Escrituras, Ele disse, tenho sede. Eu aprendo que nós, como igreja de Cristo, nós fomos comprados, nós temos um selo de garantia, mas nós também temos uma missão. E Cristo, Ele é o exemplo. João capítulo 13, verso 15 e o verso 16, o próprio Jesus vai dizer, eu vos dei um exemplo, para que como eu fiz, vocês também possam fazer. Pedro, ele vai reafirmar isso quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 2 e no verso 21, quando ele diz assim, ele, falando de Cristo, ele nos deixou um exemplo para que nós possamos seguir as suas pisaduras. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5, ele vai dizer que ele espera que em nós haja o mesmo, não é diferente. Paulo vai dizer, espero que em vós, que vocês tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E tu deve estar se perguntando, irmão, eu estou quase entendendo a mensagem. Que bom! Fica tranquilo que até o final dela tu vai entender. Eu te expliquei o que significa a palavra está consumada no grego, que significa uma missão dada, uma missão que precisa ser cumprida. Está consumado quer dizer está concluído. Significa um selo de garantia e significa uma quitação de compromisso. Então Cristo, sendo exemplo, Ele nos ensina que devemos ir até o final. E é daqui para frente que eu e você entra na mensagem. Eu falei tudo isso para tu daqui para frente entender que Deus confiou a você um propósito, um chamado e uma missão. E a coisa mais fácil é começar. Começar é moleza. O difícil é terminar. E o sábio Salomão vai escrever em Eclesiastes 7:8 que o melhor não está no começo. O melhor está no final. E quando eu falo isso, e eu olho para o que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, onde ele vai narrar a trajetória de Cristo, largando o céu, aceitando a missão de largar o céu, de vir na terra. E os versículos de Efésios vai dizer assim, e ele foi até a morte. Aí ele diz, e morte de cruz. O final. Aí o texto vai dizer, e por isso Deus o exaltou soberanamente, lhe dando um nome que está acima de todo nome, nome esse que todo joelho terá que se dobrar. Irmão, eu não sei o que Deus confiou a você, mas nessa noite, a exemplo de Cristo, Deus me traz aqui para dizer para você, continue a missão, continue o propósito, aleluia, conclua a obra que Ele confiou a você.
Oh, glória! Está esquentando aqui, irmão. A Bíblia vai nos dizer de um homem chamado Daniel, um homem que eu admiro, tenho um respeito tremendo, porque foi um homem que até os anjos do céu chegaram para ele para dar explicação, porque tinha demorado de trazer a resposta da oração dele. Olha só, o homem que tinha visto o céu por dentro, o homem que tinha visto o futuro das nações por meio daquelas estátuas, o homem que o anjo chegou para ele e disse: olha, Daniel, desculpe aí, já passou 21 dias, mas olha, é o seguinte, eu atrasei um pouquinho a resposta, ela saiu desde o primeiro dia, eu atrasei um pouquinho porque houve um contratempo nas regiões, dando explicação para Daniel. Mas quando eu leio a história de Daniel, capítulo 12, versículo 13, a Bíblia vai nos dizer que o anjo diz para ele: olha, Daniel, vai até o fim, se quiser descansar dos teus dias. Irmão, Daniel já merecia o céu, porém a missão não estava concluída, e a vitória só vem depois que você vence a luta. O que tem de pessoas parando pela metade, o que tem de pessoas abandonando a missão, o propósito, o chamado. Ah, irmão, eu não dou conta. Olha para Jesus, torturado na cruz, e para cumprir a missão à risca, sem desejo, sabendo o que ia fazer com ele, e eu dava nada, ele sabia, mas para cumprir a missão à risca, ele diz: eu tenho sede. Por quê? Porque ele sabia que se ele não cumprisse o propósito conforme o Pai lhe havia ordenado, não tinha nome sobre todo nome, não tinha reconhecimento, não tinha autoridade. Irmão, se tu quer ter a autoridade de Deus na tua vida, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 26, vai dizer que tu precisa de vencer, ou seja, concluir a batalha. Está consumado, quer dizer, cumprido a missão, selado, quitado, resolvido. Como está a tua tarefa, irmão? Como está a tua missão? Irmão, não está fácil, eu sei que não é fácil. A gente vê por aí um evangelho barato, a gente vê por aí um evangelho fácil, que as pessoas vêm para Cristo e pensam que Cristo vai aceitar receber do jeito que está. Ei, você pode vir como você está, mas vindo precisa de haver uma renúncia, uma transformação, porque essa é a missão de Cristo para com o homem. E se o homem quer alcançar o céu, precisa de cumprir a pé da risca a missão a ele proposta. Cristo foi o nosso exemplo de conclusão de missão. A Bíblia vai nos dizer que as 7 últimas palavras dele, a primeira foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz, já mostrando para nós que a missão dele, para ser concluída, precisava de haver perdões. A segunda, última palavra dele na cruz do Calvário foi quando ele disse para o ladrão da cruz, dizendo: eu lhe digo que hoje ainda estará comigo no paraíso. A terceira, última palavra dele foi quando ele disse para o homem: eis aí o teu filho. O homem olha para a mulher e diz: eis aí. Olha para o homem e diz: eis aí a tua mãe. E olha para a mulher e diz: eis aí o teu filho. Mostrando para nós
que para se cumprir a missão precisa-se haver relacionamento. E relacionamentos hoje em dia não é fácil, porque cada um tem um temperamento, cada um tem uma ideia. Então por aí tu já tem uma noção que a missão não é fácil. E aí nós vamos ver a palavra que ele diz: tenho sede, mostrando a angústia. Você vai ver a outra palavra que ele vai dizer assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mostrando para nós o peso da missão. E a penúltima é: está consumado. E a última: a ti eu entrego o meu espírito. Falando da comunhão até o final. Irmão, não abandone, não enterre, não encoste, não enferruje o que Deus confiou a você. Se Ele confiou a você, é porque Ele sabe da tua capacidade de ir até o final. Mas, irmão, eu não estou entendendo nada o que está acontecendo. Fica tranquilo, Davi também não entendeu nada. Davi não pediu para ser rei, mas por Deus ter chamado ele para ser rei, arrumou a inimizade com Saul, que pretendia matar-lhe a vida. Ele foi obrigado a esconder dentro da caverna, com medo da sua vida ser ceifada, mas dentro da caverna sem entender nada. Ele disse: eu vou ficar aqui até o Senhor me fazer entender. E Deus fez ele entender lá dentro da caverna, quando envia 400 homens espiando que é ele, para que ele pudesse liderar com aquilo que Deus tinha proporcionado. E como ele foi fiel no pouco, Deus colocou ele sobre a nação de Israel, sobre o muito. Porque é assim: se tu estiver disposto a cumprir a missão, independente das circunstâncias, no final Deus te honrará. Paulo, ele vai nos dizer assim, quando ele escreve aos Filipenses capítulo 3. Paulo já tinha abrido um tanto de igreja, já tinha ensinado doutrinas, já tinha orientado igreja, já tinha formado pastores, já podia dizer que ele estava já com a missão praticamente completa. Mas sabe o que ele disse para Timóteo, para os irmãos da igreja de Filipenses? Ele vai dizer para si: eu ainda não alcancei. Não julgue vocês que eu já tenha alcançado o ideal. Eu estou prosseguindo. Oh, irmão, continue. Eu não sei como que Deus te usa na obra dele. Eu estou indo para Rondônia. Algumas pessoas pensam e já falaram que não é o momento, mas Deus já nos convenceu que temos algo para fazer lá ainda, e que ainda vai nos trazer para fazer mais coisas aqui ainda. Eu não estou abandonando a missão, eu apenas estou sendo cauteloso para cumprir ela à risca. Assim como Jesus foi cauteloso, ele precisava de tomar o vinagre, e ele viu que nenhum momento proporcionava ali. Aí ele teve a grande ideia: vou dizer que estou com sede. E ao dizer que está com sede, ele chega àquela vara, e aí ele cumpre. Após ele cumprir, ele pode dizer: está consumado. Deixando para nós este grande exemplo de que não podemos parar. Quando eu falo isso, irmão, eu me lembro do que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, pastor Paulo. Ele vai dizer assim: como eles ouvirão? Como? Se nós parar no meio do caminho, como eles ouvirão? Paulo pergunta isso: como eles ouvirão se não há
que emprega. Ou seja, se ninguém cumprir esta missão, se ninguém se posicionar, se ninguém arregaçar a manga e ir fazer o que Deus chamou você para fazer, ei, Deus espera que você vai até o fim. Assim como também o apóstolo Paulo, quando lá em Roma, preso, já vendo a morte chegando perto dele e ouvindo rumores de que Timóteo estava na igreja de Éfeso, aos Efésios, e Timóteo está ali desanimado da missão que foi confiada a ele, porque os obreiros da igreja achavam ele ainda muito criança, muito jovem para estar na liderança. Timóteo começa a se entristecer. O apóstolo Paulo escreve para ele, e sabe qual foi a palavra do apóstolo Paulo? Paulo diz para ele assim: olha, cumpre o teu ministério, ou seja, conclui a missão que Deus confiou a você. Se tu não está entendendo, irmão, eu vou falar em um português bem claro. Deus está contando com você, assim como Ele confiou ao filho dele de iniciar a grande obra. O filho dele fez a parte dele, mas nós, como igreja, como representante, agência de Deus nesta terra, precisamos cumprir a nossa parte. Se Deus chamou você para pregar, vai pregando. Se Deus chamou você para cantar, vai cantando. Se Deus chamou você para aconselhar, vai aconselhando. Conclui a obra para que tu possa, no final, dizer, como diz Jesus, está concluído. Paulo teve esse privilégio. Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, combati o bom combate. Eu imagino Paulo, a alegria de Paulo, sabendo que não tinha mais muita coisa para fazer, a morte já estava chegando. Eu imagino Paulo dizendo para Timóteo assim: olha, Timóteo, o que Deus confiou em mim, rapaz, a minha parte eu fiz, eu combati o bom combate. Eu imagino ele dizendo assim: eu acabei a carreira que me estava proposta, guardei a minha fé. Aí quando ele vai olhar para Timóteo, ele diz: tu ainda não acabou a tua, cumpre o teu ministério. Irmão, não pare na caminhada, porque Deus está contando com você. Tem coisas que é você mesmo. Eu falo isso com base bíblica. Eliseu estava dentro da caverna, os irmãos sabem desse episódio, dizendo: só eu fiquei. Aí Deus chama ele para fora para acertar a conta e vai dizer para ele: olha, eu tenho 7.000 lá em Israel. Só que eles tinha coisa que era ele que tinha que fazer, o Elias que tinha que fazer, como ungir 2 reis e ainda ungir um profeta para Israel. Mas peraí, não tinha 7.000 lá dentro? Tinha, mas o dever de levantar um sucessor e de ungir aqueles 2 homens era a tarefa do Elias, e não adiantava. Tem os 7.000, mas o que é para o Elias fazer? O Elias tem que fazer. Irmão, se é tu que vai cantar, eu posso até cantar, mas não sai como, aleluia, você. Não adianta. Deus escolhe a pessoa certa, chama a pessoa certa. Deus não erra e nunca errou. Ele está contando com você. E se tu me perguntar, irmão, qual que é o tema dessa mensagem, dessa noite? Cumpre o teu chamado. Talvez nós não se vê mais. Talvez nós não se vê mais. Mas a minha alegria vai saber que lá de Rondônia, onde eu estiver, tu está batalhando
tu está lutando, tu está prosseguindo. Eu falei há poucos dias agora para o Felipe e para o Jefferson, que vão dar continuidade no nosso lugar ali no Ibadeque. Eu olhei dentro do olho dele e disse: pelo amor de Deus, não pare, vai até o final. E eles encheram o olho de lágrima e disse assim: pode ficar tranquilo, professor, não vamos parar. Eu disse: glória a Deus. Irmão, cumpra o teu propósito. Não deixe Satanás te iludir que tu é mais um. Ah, que eu não sirvo para nada. Ah, que eu sou membro de banco. Para com isso. Membro de banco é o parafuso, é a cola que faz parte dele. Tu não é membro do banco. Tu é membro do corpo de Cristo. E na última escola bíblica que eu passei, eu aprendi que se tirar o dedinho do pé, o corpo inteiro se desequilibra. E eu pensava que o dedinho do pé era só para bater no canto das coisas na casa. E eu aprendi que ele tem um papel fundamental de manter a estrutura humana, o corpo equilibrado, para não andar pendendo ou cair para um lado para o outro. Tu sabia disso, irmão? Se tu não sabia, aprenda isso essa noite. Tudo no corpo tem a sua importância e o seu papel fundamental. Você faz parte do corpo, você tem a sua funcionalidade no corpo, você tem a sua utilidade no corpo de Cristo. O corpo de Cristo sem você é um corpo normal, porém faltando um membro. Por isso ele colocou, enxergou você ali. Então cumpra o teu papel, cumpra a tua missão, cumpra o teu chamado. Não olha para as dificuldades, porque nem para Jesus foi fácil. Quem dirá para mim e para você? Cumpra o teu propósito. Cristo foi o nosso exemplo. A Bíblia vai nos dizer que depois que ele disse: tenho sede, que colocaram vinagre na boca dele, ele disse: está consumado, tetelestai, ou seja, concluído, garantido, quitado. Oh, irmão, isso é gratificante. Isso é gratificante. Eu me lembro quando eu ia sair alguns anos atrás com o pastor Davi Cruz. Ele me levava para resolver alguns problemas na igreja aos seus cuidados. E no meio do caminho ele falava assim: irmão Geraldo, a nossa missão lá é tratar do caso do irmão, informar a irmã e sair de lá e deixar eles em paz. Eu olhava para ele e falava assim: pastor, missão impossível. Ele dizia: com a graça de Deus nós vamos cumprir. E olha, irmão, tinha casos que eu falava: meu Deus, é só a graça de Deus. E irmão, nós conseguimos cumprir o nosso propósito se nós confiar que o dono da obra que nos chamou para essa obra sabe muito bem quem ele escolheu para essa obra. Eu estava vindo ali do centro de doação e pensando nas minhas fragilidades, olhando para mim mesmo, e comecei a chorar dentro do carro. Dali um pouco a glória do Senhor entrou naquele veículo. Eu comecei a falar em mistério e pensar como Deus é misericordioso. Porque numa obra tão grande, por que grande, irmão? Porque a meta é alcançar o mundo inteiro. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho unigênito para que todos, então
ti. Ele olhar para mim, para você, um mero mortal, pecador miserável, que não valíamos nada, e dizer: eu preciso de você. Tem lugar para você no meu reino. Chega para cá, vou te dar um banho de misericórdia, vou te conceder graça, e tu vai, e tu vai, e tu vai, e tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, porque Ele confiou em ti. Irmão, não pare. Eu não sei como tu chegou aqui. Talvez tu chegou aqui nessa noite preocupado com o que Deus confiou a você, preocupado, olhando para dentro de você. Ele não se preocupe, Ele sabia, Ele te conhecia. Aleluia. E Jeremias também estava preocupado e disse: Senhor, eu sou como uma criança. Ele disse: não fala que é uma criança, porque eu, antes de tu ser formado, eu já tinha te visto, eu já te conhecia de outra. Antes de tu ser formado, eu já tinha te dado uma missão. Qual a missão? Eu te dei para as nações como profeta. Irmão, Deus te conhece. Levante o levante a cabeça e prossiga para o alvo. Faça como o escritor aos Hebreus, quando ele vai falar do porquê Jesus alcançou a vitória. Hebreus vai nos dizer assim: ele, aleluia, ignorando as afrontas, prosseguindo para o alvo. Irmão, não olhe nem para a direita, não olhe nem para a esquerda. Problemas todo mundo tem. Mateus capítulo 7. As duas casas, a que estava na rocha e a que estava na areia, as duas foram atacadas por cima, pela orla da Machai, pelas laterais, foram atacadas por baixo. As duas foram atacadas, mas uma só permaneceu de pé, e a garantia dela permanecer de pé é porque dentro dela tinha a palavra. Se apoie na palavra, creia na palavra, e Deus vai conceder graça. E tu não vai parar, tu não vai parar, tu não vai parar. Eu me lembro que falaram para mim parar, pegar carta, mudar de cidade. Mas Deus falou comigo por meio da tua palavra, dizendo: não arreda o pé, que eu estou contigo. E eu confiei naquela palavra, e eu estou firme até hoje. Vou viajar segunda, estou pregando hoje e vou pregar amanhã à noite ainda, irmão. Estou cumprindo o meu propósito. Não sou melhor do que você. Não pense que eu sou melhor do que você. Somos todos seres humanos. Apenas temos missões diferentes, mas todas dentro do reino de Deus. Toda dada pelo mesmo Pai. E Ele está contando conosco. Eu não quero estender o horário. Se pôr de pé, por gentileza. Eu quero orar. Mas quero finalizar dizendo para você: não é tempo de parar. Tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça. Entregar para quê? É você mesmo. Ah, mas tem gente melhor. Claro que tem. Claro que tem gente melhor do que você. Claro que tem gente que prega melhor do que eu falo isso direto. Eu sei que tem gente que prega melhor do que eu. Mas fazer o que? Ele me chamou. Ele confiou a mim esse ministério, essa chamada. Da mesma forma que está contando contigo, vamos orar. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi pregada nessa noite, baseada no teu exemplo de dizer: eu cumpri, está consumado, está concluído. Senhor, foi o que
Senhor pôs no meu coração, aleluia, para dizer para a tua igreja: conclui a obra, conclui a obra, conclui a obra, cante, pregue, visite, ore, aconselha, mas não para. Senhor, eu preguei, eu falei da tua palavra, agora eu lhe peço, pelo poder do teu Espírito Santo e pelo poder da tua palavra, que essas vidas sejam fortalecidas, seja revigorado os ânimos, Pai. Senhor, se está faltando ânimo, que nessa noite o Senhor encha essa vida de ânimo e de disposição para trabalhar na tua obra, porque o problema não é a seara, porque ela é grande, tem muito trabalho, o problema é os trabalhadores, mas o Senhor, para deixarmos exemplo, foi até o final, nos dê graça para continuarmos, Senhor, nos dê graça para prosseguirmos naquilo que o Senhor tem nos chamado, nos servir ao Senhor. Pai, te pedimos isso e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.